Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o quinto domingo do tempo comum e, meus irmãos, na liturgia de hoje, o Salmo 146, ele nos guia, especialmente no versículo 3, que vai dizer assim: Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura. Existe um escritor do quinto século chamado Cassiodoro, e ele escreve assim sobre este versículo, versículo 3, ele diz assim: a ferida da contrição, o que é contrição? Contrição é arrependimento. Então a ferida da contrição é a única ferida que nos recupera e leva à saúde plena. O médico celestial conserta o coração dos penitentes que foram esmagados por uma grave aflição, como sob certo fardo da sua piedade, e ainda o constringe, quer dizer, aperta e solidifica, conduzindo a uma esperança muito firme de cura. Então, meus irmãos, o que o Cassiodoro está dizendo para nós, e a liturgia também de hoje quer dizer para nós, é o quê? É que nosso Senhor Jesus quer de nós esse coração contrito, esse coração disposto a deixar Ele curá-lo e restaurá-lo. Assim como Ele fez com a sogra de Pedro e tantos outros, como vimos no Evangelho de hoje. Mas Ele não quer só curar as feridas físicas, mas principalmente as espirituais. E aqui, meus irmãos, é bom recordar que Jesus nunca curou uma pessoa que não tivesse fé. Por isso que muitas vezes Ele entrava numa cidade e não curava ninguém lá, não fazia milagre. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam nele. Então, meus irmãos, como a gente viu, por exemplo, tem a passagem daquela mulher que padecia de fluxo de sangue. Jesus virou para ela e disse, como todos que Ele curou, Ele disse: vai que tua fé te curou. Daqueles 10 leprosos que foram curados, quantos voltaram para agradecer? 1. Então, porque só 1 estava disposto a mudar de vida de verdade. Então, meus irmãos, e para que essa cura aconteça em nós, é necessário a humildade. Humildade essa de se reconhecer doente, sem forças para continuar, e irmos até Jesus e pedir que nos cure. Como Ele próprio disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Assim se cumprirá a palavra de São Paulo: é na fraqueza que somos fortes. E quando que isso acontece? Quando que na fraqueza somos fortes? Quando pararmos de ser soberbos, que não precisamos de ajuda, e deixarmos o médico celestial fazer a cirurgia. Quem é o médico celestial? Jesus. Então, como disse o Cassiodoro, a ferida da contrição é a única ferida que nos recupera e leva à saúde plena. Muitos de nós, meus irmãos, estamos cheios de feridas em nosso coração, mas a única ferida que deveria existir e infelizmente não existe na maioria dos corações é qual? A ferida da contrição, que leva à verdadeira saúde. E uma vez então, meus irmãos, que passamos por esse processo e somos curados do nosso coração, qual é o próximo passo? Então, eu fui curado por Jesus, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um próximo passo, que é curar os outros. Eu fui curado, agora eu tenho que usar esta cura que Deus me deu para curar os outros. Ser um instrumento do amor de Deus. Como assim então? Olha o que São Paulo disse hoje na segunda leitura. Ele disse: irmãos, pregar o Evangelho não é para mim
motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de nós, meus irmãos, se nós não pregarmos o Evangelho. Ai de nós. O juízo vai ser sem misericórdia para quem não pregou o Evangelho. E aí, meus irmãos, eu pergunto a você e a mim: qual está sendo a nossa necessidade ultimamente? E aí alguém pode dizer: nossa, padre, eu tenho tido tanta necessidade ultimamente. E eu te respondo: engraçado, né? Tem tanta necessidade, mas de Deus não tem, né? As pessoas estão tendo tanta necessidade ultimamente, mas a que mais deveria ter, não tem. Mas padre, nós estamos aqui na missa, padre. Isso significa que temos necessidades de Deus, sim. Olha como que a igreja está cheia, padre. Por isso nós estamos aqui, senão a gente não viria. E eu te respondo: será mesmo? Gente, olha para Jesus Eucarístico e diga para ele sinceramente, gente. Você pode até mentir para o padre, mas para ele você nunca vai mentir. E no dia do juízo, ele vai te fazer essa mesma pergunta. Olha para Jesus e diga: você veio aqui nessa igreja hoje por quê? Porque de verdade você tem necessidade dele? Ou você veio aqui hoje porque você está sendo obrigado pelo seu pai e sua mãe? Porque você acha que é pecado mortal, e é mesmo, e por um desencargo de consciência você veio na igreja hoje? Ah, não tinha melhor nada para fazer, eu vim para a igreja hoje. A gente veio fazer o quê? O que, gente? Vemos o quê? E aí, meus irmãos, as igrejas estão a cada dia mais vazias de fiéis que não querem mais saber de Deus. E esse esvaziamento é a prova de que ninguém mais tem necessidade de Deus. Por exemplo, quantas horas você fica em oração todos os dias? Provavelmente nem 10 minutos por dia. Agora, se eu te perguntar, se eu for pegar qualquer um de vocês aqui, até mesmo eu, se eu falasse, me dá seu celular aí agora, deixa eu fazer uma olhadinha aí para ver quantas horas você tem ficado no celular ao longo dessa semana. Provavelmente vai dar umas 3, 4 horas. Engraçado que para conversar fiado fica horas. Com ele não quer ficar nem um minuto. E eu te pergunto, você vai para o céu como desse jeito? Não vai. Não vai. As pessoas, meus irmãos, estão se entupindo de pecado, de prazeres, de poder, de dinheiro, e em compensação, vazias de Deus. Além das igrejas vazias, outra prova disso é só olharmos para as nossas atitudes diárias. Quem está disposto de verdade preferir morrer do que pecar? Aparentemente o Covid está voltando, e talvez volte outra pior doença. E aí, se isso acontecer, na minha opinião, vai ser o fim da Igreja Católica. Por quê? Olha a outra vez que aconteceu a pandemia. Cadê os fiéis? A única pessoa que podia curar o Covid-19 era ele. Mas as pessoas estavam buscando ele? Não estavam. Não estavam. Ah, padre, mas as igrejas estavam fechadas. Sim, estavam fechadas.
Por quê? Por causa da dureza do coração do povo, que já esqueceu de Deus já faz hora, ó. Por que ninguém veio fazer protesto na casa do Padre Raul aqui, para mandar ele abrir as igrejas? Na frente da casa do bispo, poder abrir as igrejas, a gente quer adorar Jesus. Ninguém fez protesto. Agora, o contrário fizeram. Fecha tudo. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar da saúde, gente, pelo amor de Deus. Mas a hipocrisia é tão grande que as pessoas preferem cuidar da sua saúde física do que da saúde da alma. Eu prefiro morrer das piores doenças da face da terra e ir para o céu do que morrer sem doença nenhuma e ir para o inferno. As pessoas estão cuidando tanto do seu corpo, mas não se preocupam em não pecar. E aí, meus irmãos, exatamente hoje, faltam 10 dias para a quaresma começar. E como é vergonhoso ver as penitências mais ridículas dos católicos. Esse ano eu vou ficar sem beber refrigerante. Eu vou ficar sem não sei o quê. Faça-me o favor, gente. Ele morreu na cruz por você, você vai ficar sem refrigerante? Ele morreu na cruz, gente. Dorme no chão a quaresma inteira, fica sem ar-condicionado. E hoje eu iniciei uma novena a São Pedro, pedindo a graça a São Pedro, para que no território da Arquidiocese de Cuiabá, durante a quaresma, não caia uma gota de chuva, e faça calor pior do que fez no ano passado. O senhor está doido, padre? Estou doido. Estou doido sim. O que é um calor de 45 graus comparado a ele morrer na cruz por você? Faz chuva, o povo reclama. Faz sol, reclama. Nada está bom. Como que vai para o céu desse jeito? Não vai. Por isso que o inferno já está mega lotado e vai ficar mais ainda. De pessoas que não estão nem aí mais para nada. E aí, meus irmãos, o Freud, eu fiquei até surpreso que foi o Freud que disse essa frase que eu vou citar aqui agora. O Freud diz assim, que uma pessoa que ama se coloca na possibilidade de sofrer, pois quanto maior o amor, maior a possibilidade de sentir dor, ou seja, quanto maior o amor, maior a dor. E eu te pergunto, e nós estamos dispostos aqui por amor a Jesus? Estamos dispostos a quê, gente, por Ele? Ficar só sem refrigerante? Meus irmãos, existe um livro, eu recomendo vocês lerem, durante a quaresma, chamado A Paixão de Cristo segundo um cirurgião. É um cirurgião francês, que ele não acreditava que a Igreja Católica falava que Jesus passou na paixão de Cristo tudo o que ele passou. E ele falou, eu vou fazer o teste, vou provar, cientificamente falando, que não foi do jeito que a Igreja falou. E ele se converteu, porque dizer que foi bem pior do que a Igreja fala. Gente, morte de cruz é algo horrível. E ele, na introdução desse livro, ele diz que os cristãos do primeiro século, nos primeiros séculos, eles sabiam muito bem o que era morrer numa cruz. Mas nós hoje, em pleno século 21, não temos noção do que é uma morte de cruz. Se a gente acha que o Hitler, que Stalin, esses ditadores fizeram coisas ruins, gente, você não imagina o que o Império Romano fez. Meus irmãos, eles pregavam as pessoas na cruz, e a morte de cruz é uma morte de asfixia, a pessoa morre sem ar. E esse médico, ele foi num necrotério lá, e pegou um corpo de uma pessoa indigente, e pregou na cruz,
para provar como que funciona. E depois que ele terminou o estudo, ele mandou rezar uma missa gregoriana pela alma daquela pessoa que fez o papel de Jesus. A cruz, então a pessoa era pregada, não era aqui no pulso, nem na mão, na palma da mão. É mais ou menos aqui assim, ó. Porque aqui assim, tem um ossinho com um buraquinho. Ali enfiava o prego, para o prego ficar parado. Então a pessoa ficava pendurada. As nossas cruzes, só vou virar aqui rapidinho, elas são um pouquinho erradas, segundo esse cirurgião. Porque diz ele que não tem o apoio aqui dos pés. Não tem. O Império Romano literalmente pregava a pessoa, o pé direto na cruz. E era bem pior, porque com o apoio a pessoa podia ficar mais confortável. Sem o apoio não tem conforto. E literalmente a pessoa ficava pendurada assim, ó. E era mais doloroso. Faz o teste, prega você na cruz para você ver se não é bom. Supondo que Jesus não foi flagelado, mas só de ter sido pregado na cruz, gente, foi horrível. E quando o Império Romano estava de dia bonzinho, ele ia lá e quebrava o joelho da pessoa para poder a pessoa morrer mais rápido. Mas quando era dia de maldade, eles deixavam a pessoa lá durante dias pregada na cruz. E a pessoa gritava de falta de ar. Só que com Jesus foi bem pior, gente. Porque antes de ser pregado na cruz, ele foi flagelado, gente. Foi flagelado de tal maneira, gente, que aquele filme do Mel Gibson não é nada comparado ao que aconteceu de verdade. O profeta Isaías diz, e o Evangelho diz, que, gente, Jesus ficou irreconhecível. Ele parecia um monstro. Ele estava em carne viva, o corpo inteiro, como se tivesse sido todo esfolado, gente. E por que ele fez isso? Por quê? Por amor a você. Por amor a nós. E se tivesse que fazer tudo de novo, ele faria. E nós estamos dispostos ao quê? Por ele? A quê, gente? Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer da nossa vida? São Cirilo de Jerusalém, ele vai dizer assim: Jesus foi crucificado em teu favor, ele não tinha pecado, por tua vez não te deixarás crucificar por aquele que em teu benefício foi pregado na cruz? Não estarás fazendo nenhum favor, porque primeiro recebeste, entretanto mostras tua gratidão, pagando a dívida por quem te foi crucificado no Calvário. Como diz São Paulo, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que vão se perder. Para aqueles, porém, que se salvam, para nós, é força de Deus. Nós anunciamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e para os gentios é loucura. Por que os centros de macumba, os centros espíritas, as igrejas crentes estão mais lotadas que as igrejas católicas? Porque lá não tem pregação de cruz, gente. Lá é uma pregação ilusória, de milagre, milagre, milagre. Aqui não, aqui é a pregação real, é a cruz. Se eu não estiver disposto a ser pregado na cruz, eu vou para o inferno. Uma igreja aqui em Cuiabá está fazendo um grande sucesso, é a igreja chamada Videira. Ela é lotada de jovens, lotada. Por quê? Porque o culto deles parece uma boate, literalmente. É um show. Como lá nada é proibido, o padre não fica, o pastor lá, né, não fica falando, isso é pecado, isso não sei o quê. Lá, então, lá é tudo liberado, então todo mundo vai para lá, ué. E aí, meus irmãos, essa é a prova cabal de que provavelmente nós não amamos a Jesus. Pois se o amássemos de verdade, faríamos como São Paulo, pregaríamos o Evangelho com a nossa vida e com palavras, trazendo todas as pessoas para Jesus, para nosso Senhor. Se isso acontecesse, o mundo não estaria essa bagunça que está, e o inferno não estaria
tão cheio como está, e vai ficar mais ainda com esses católicos meia boca, como são a maioria. E aqui, esses católicos meia boca, eu não estou dizendo daqueles católicos que a gente costuma dizer de IBGE, não. São católicos como nós, que todo domingo vai na missa, que aparentemente reza, vive uma vida católica de verdade, porque como disse Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. É mais fácil nós irmos para o inferno do que um católico de IBGE, porque nós sabemos das coisas, eles não. E aqui, meus irmãos, ultimamente, por mais que eu não sou aqui da paróquia de vocês, né? Mas ultimamente lá na minha paróquia, especialmente, eu tenho ficado abismado em atender algumas confissões. Tem me dado uma tristeza muito grande e uma angústia que muitas vezes eu quase saio chorando do confessionário, por incrível que pareça, de ver que as pessoas estão sem um pingo de dor no coração por terem pecado. Muitas pessoas dizem os pecados de uma forma tão assim jocosa, como se fosse algo normal, e aí tem a cara de pau ainda de dizer: o senhor sabe comer, né, padre? A gente peca a todo momento. Eu não sei comer não, Jesus mandou a gente pecar a todo momento? Não, mandou ser santo. Como assim pecar a todo momento? Esses tempos atrás eu atendi uma mulher que é viúva, e ela arrumou um namorado. Até aí tudo bem, ela está livre para arrumar o namorado que quiser, está viúva. Mas o pior não é isso. O pior que o namorado que ela arrumou é casado. Ela está em adultério, e ele também. Claro, ele já está separado, né? Mas está separado, mas é casado ainda. Aí eu falei para ela: fulana, a senhora sabe que a senhora, a partir desse momento, a senhora não vai mais poder comungar e confessar. A senhora não vai mais poder receber Jesus. A senhora tem noção do que eu estou falando? Ela falou: padre, eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo, e mesmo assim eu vou fazer. Eu fiquei assim, gente, essa infeliz preferiu sexo do que Jesus. Ela prefere ficar com um homem que vai desgraçar a vida dela por causa de sexo, do que ficar com nosso Senhor Jesus Cristo. Os casais que são casados na igreja, é uma vergonha. Quantas vezes eu atendo confissão de mulheres especialmente, dizendo: padre, meu marido quer fazer sexo toda hora, e das piores formas. É uma vergonha. Ah, padre, mas eu não consigo ficar. Ah, faça-me favor, ninguém morre por falta de sexo. Você não consegue ficar um mês fazendo castidade dentro do seu casamento, por amor a Ele? Como assim? Olha a hipocrisia, gente. Se fosse um médico falando assim: olha, se você não ficar sem sexo durante um mês, você vai morrer. Ficaria, eu tenho certeza. Agora, porque é Jesus que está pedindo por amor, não vou ficar não. E esses maridos safado, que se diz católico, fazem das suas esposas escravas sexuais. Gente, vocês não têm ideia o que esses homens safados obrigam as suas mulheres a fazerem dentro de casa. E homens ditos católicos, esses bandos de homens safados, que não tem vergonha na cara, não honra as calças que veste. No trabalho, fica vendo pornografia com os amiguinhos lá do trabalho. Em vez de rezar, que é bom nada. E a família dele está indo para o inferno e ele não está fazendo nada. Só quer saber de sexo, de cachaça.
Não se preocupa não estou estressado, vim descontar em vocês não, tá gente? Eu não sou colérico, eu sou fleumático. Pode parecer que não, mas eu não sou. Foi o Padre Hernildo que me chamou, reclama com ele depois. Fala, Padre Hernildo, a gente não gostou daquele padre que veio às 19 não. Não chama mais ele. Né? Eu já vou terminar a homilia, já deu meu tempo. E para piorar, gente, não só na confissão da vontade de chorar às vezes, mas durante a missa, de ver a indiferença dos fiéis para com Jesus Eucarístico. As missas estão parecendo a cada dia mais uma feira, uma bagunça, uma barulheira, uma conversação, e rezar que é bom? Nada. E aqui, eu não estou querendo dizer, meus irmãos, de pessoas, no caso da confissão, aproveitando, eu esqueci de falar, de pessoas que se confessam, que faz esse tipo de coisa, pessoas que se confessam só uma vez ou outra, não. Gente, é com pessoas de confissão frequente que fazem isso daqui. E aqui, meus irmãos, eu não estou querendo fazer aqui um sentimentalismo barato para todo mundo ficar comovido com as palavras do padre. Não. Eu quero ajudar vocês à realidade, a viver a realidade, tendo noção das consequências dos pecados, o risco que estamos correndo de ir para o inferno. Então nós temos que ficar acordados para viver, parar de viver pensando no nosso umbigo, nos nossos prazeres, no sexo, na pornografia, dinheiro, viagens, tantas coisas. Enquanto muitos estão se perdendo, a nossa família está se perdendo, os nossos amigos, vizinhos, a gente fica preocupado com diversão, com prazer, com viagens, com coisas inúteis. E por fim eu quero terminar com o Salmo 72. O Salmo 72 é muito bonito. E ele vai dizer mais ou menos isso que a gente acabou de refletir aqui. Eu vou fazer um pequeno resumo, depois eu vou ler o Salmo. O salmista, ele vai dizer o seguinte: ele está vivendo uma vida junto de Deus, e ele, por muitas vezes, bate a tentação de olhar para a vida dos pecadores que estão lá fora sem Deus, e achar que a vida deles é melhor do que a vida junto de Deus. E ele muitas vezes se revolta, porque, mas não é possível, por que eu sofro tanto e a vida das pessoas lá fora parece que não tem sofrimento nenhum? E ele se pergunta, será que é em vão que eu estou ficando firme, perseverando, tendo uma vida santa? Então o Salmo vai dizer assim: como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm puro coração, mas por pouco os meus pés não resvalaram, e quase escorregaram os meus passos. Cheguei a ter inveja dos malvados, ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento. Seus corpos são robustos e sadios, não sofrem a dureza do trabalho, nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho seu colar, da violência uma veste que os envolve. Transpira a maldade de seu corpo, transbordam falsidade suas mentes, zombam do bem e elogiam o que é mal, exaltam com orgulho a opressão, investe sua boca contra o céu e sua língua envenena toda a terra. Por isso vai meu povo procurá-los e beber com avidez nas suas fontes. Eles dizem, por acaso Deus entende e o Altíssimo conhece alguma coisa? Olhai bem, pois são assim os pecadores, que tranquilos amontoam as suas riquezas. Será em vão que guardei puro o coração e lavei na inocência minhas mãos? Porque sou chicoteado todo o tempo e recebo meus castigos cada dia. Se eu pensasse, vou fazer igual a eles, trairia a geração dos vossos filhos. Então aqui nessa parte, por exemplo, se nós começarmos a querer viver como os pecadores, nós vamos trair aos santos que foram fiéis. Pus-me então a refletir sobre este enigma, mas pareceu-me uma tarefa bem difícil, até que um dia, penetrando esse mistério,
compreendi qual é a sorte que os espera, pois colocais os pecadores num declive e vós mesmo os empurrais para a desgraça. No instante eles caíram na ruína, acabaram e morreram de terror. Como um sonho ao despertar, ó Senhor Deus, ao levantar-vos, desprezais a sua imagem. Quando então se revoltava o meu espírito dentro em mim, o coração se atormentava, eu estulto não podia compreender, porque vós me segurastes pela mão. Para mim, o que há no céu fora de vós? Se eu estou convosco, nada mais me atrai na terra. Mesmo que o coração e o corpo se vão gastando, Deus é o apoio e o fundamento da minha alma, a minha parte, minha herança para sempre. E aqui é a parte mais bonita do Salmo, que deveria ser as palavras de todo católico. Mas para mim só há um bem, é estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor e anunciar todas as vossas maravilhas junto às portas da cidade de Sião. Então, meus irmãos, nesta Eucaristia, peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que a nossa vida não seja mais uma vida de prazeres, de brincadeiras, porque Deus não está brincando, e levemos a sério que o nosso único bem seja Jesus e nada mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.